Meus primos fizeram uma aposta para me humilhar, mas eu os fiz perder tudo que tinham. Existe uma hierarquia cruel em famílias grandes, uma escala invisível, mas perfeitamente compreendida por todos que determina quem merece respeito e quem serve de piada. Meu nome é Gabriel, tenho 32 anos, e durante toda a minha vida ocupei o degrau mais baixo dessa escala na família Cardoso. Enquanto meus primos cresceram em mansões, frequentaram escolas particulares caras e dirigiam carros importados aos 18 anos, eu cresci num apartamento de 2 quartos no subúrbio, estudei em escola pública e aos 18 estava trabalhando como entregador de pizza para ajudar minha mãe com as contas. Para eles, eu sempre fui o primo pobre, o fracassado, o exemplo do que não se tornar. Até o dia em que decidiram transformar minha humilhação em entretenimento através de uma aposta. Foi aí que eles cometeram o maior erro das suas vidas privilegiadas. Minha mãe, Sandra, era a irmã mais nova do patriarca da família, meu tio Henrique Cardoso. Tio Henrique tinha construído um império no ramo imobiliário, possuía dezenas de empreendimentos pela cidade e era dono de uma fortuna considerável. Ele teve 3 filhos, Rodrigo, o mais velho com 35 anos, Marcelo com 33 e Patrícia com 30. Os 3 cresceram nadando em dinheiro, privilégios e aquela arrogância peculiar de quem nunca precisou lutar por nada. Minha mãe, por outro lado, tinha se casado com meu pai por amor. Ele era mecânico, homem honesto, mas sem grandes ambições financeiras. Vivíamos confortavelmente até meus 12 anos, quando meu pai morreu num acidente de carro. A partir daí, tudo ficou difícil. Minha mãe trabalhou como secretária, faxineira, qualquer coisa que pagasse as contas. Tio Henrique ofereceu ajuda algumas vezes, mas sempre com aquele tom condescendente, aquela caridade que vinha acompanhada de humilhação. Minha mãe recusou quase sempre, preferindo nossa dignidade à dependência. Cresci vendo meus primos de longe nas reuniões de família. Eles chegavam em carros caros, usando roupas de marca, falando de viagens internacionais e festas exclusivas. Eu chegava de ônibus, com a mesma calça jeans que usava havia 2 anos, ficava quieto num canto comendo o que sobrava. Rodrigo, Marcelo e Patrícia mal olhavam para mim. Quando olhavam, era para fazer algum comentário maldoso, disfarçado de brincadeira. Rodrigo costumava perguntar se eu já tinha conseguido um emprego de verdade, enfatizando o de verdade, como se meus trabalhos de entregador, atendente de lanchonete e balconista não contassem. Marcelo adorava comentar sobre minhas roupas, sugerindo que ele tinha algumas peças usadas que não servia mais se eu quisesse. Patrícia era mais sutil, mas não menos cruel. Ela perguntava sobre minha vida amorosa com aquele tom de pena, como se fosse óbvio que nenhuma mulher de qualidade se interessaria por alguém como eu. Eu aguentava tudo calado, sorria, fingia que não me afetava, ajudava minha mãe na cozinha enquanto eles riam alto na sala. Mas por dentro, cada comentário era uma brasa ardente que eu engolia e guardava. Tudo começou a mudar quando decidi voltar a estudar aos 25 anos. Trabalhava durante o dia numa loja de informática e estudava programação à noite. Era exaustivo, dormia 4 horas por noite, vivia de café e determinação. Mas eu tinha um plano. Via como o mercado de tecnologia estava explodindo, via oportunidades onde outros viam apenas códigos confusos. Em 3 anos, me tornei um desenvolvedor competente. Em 4, estava trabalhando remotamente para uma empresa americana, ganhando em dólar. Não era rico, mas pela primeira vez na vida tinha uma conta bancária saudável. Ajudei minha mãe a se aposentar. Compramos um apartamento melhor. Comecei a investir em criptomoedas e ações de tecnologia. Mas eu não contava nada disso para a família. Continuava aparecendo nas reuniões com roupas simples, falando pouco, deixando meus primos assumirem que eu continuava sendo o fracassado de sempre. Não era por vergonha. Era estratégia. Eu tinha aprendido que pessoas arrogantes sempre subestimam quem consideram inferior. E subestimação é uma vantagem poderosa. A aposta aconteceu no aniversário de 60 anos do tio Henrique, numa festa pomposa na mansão dele. Mais de 100 convidados, catering caro, decoração exagerada. Eu estava no jardim, sozinho perto da piscina, quando ouvi vozes vindas do escritório com a janela entreaberta. Reconheci imediatamente. Rodrigo, Marcelo e Patrícia. Rodrigo estava reclamando que a festa estava entediante, que precisavam de algo para torná-la interessante. Marcelo sugeriu que fizessem uma aposta, algo divertido.
Patrícia perguntou que tipo de aposta. Foi Rodrigo quem teve a ideia. Ele disse que tinham que fazer algo envolvendo o primo Gabriel, que seria hilário ver o coitado tentar fazer algo que obviamente não conseguiria. Marcelo riu, achando genial. Patrícia hesitou por um segundo, mas logo concordou. Eles bolaram o seguinte: convidariam Gabriel para uma competição de negócios. Cada um teria 3 meses para criar um empreendimento do zero e ver quem geraria mais lucro. O perdedor teria que admitir publicamente na próxima reunião de família que era um fracassado. Mas como Gabriel obviamente perderia, eles adicionaram uma humilhação extra. Ele teria que fazer um discurso agradecendo aos primos por serem superiores a ele em todos os aspectos. Rodrigo disse que apostaria 50 mil reais que Gabriel não conseguiria ganhar nem 5 mil em 3 meses. Marcelo topou a aposta dizendo que colocaria mais 50 mil. Patrícia riu e disse que colocaria 30 mil, seu dinheiro estava garantido. Eles riram alto, imaginando minha cara de desespero, planejando cada detalhe da humilhação pública. Discutiram se deveriam filmar para guardar de recordação. Marcelo sugeriu que oferecessem a competição como se fosse uma oportunidade, uma chance de Gabriel provar seu valor, quando na verdade era apenas uma armadilha cruel para a diversão deles. Fiquei ali, na sombra do jardim, ouvindo cada palavra. E enquanto ouvia, um sorriso lento se formou no meu rosto. Não era um sorriso feliz. Era o sorriso de quem acaba de receber exatamente a oportunidade que estava esperando. Eles não sabiam de nada. Não sabiam da minha conta bancária com 6 dígitos. Não sabiam dos meus investimentos. Não sabiam que eu tinha passado os últimos 2 anos estudando empreendedorismo digital, marketing, vendas online. Não sabiam que eu tinha acesso a uma rede de profissionais talentosos que conheci no mercado de tecnologia. Eles estavam oferecendo uma competição achando que eu era um rato acuado. Não perceberam que tinham acabado de acordar um leão faminto. Esperei uns 10 minutos. Recompus minha expressão para a máscara humilde de sempre. Entrei na casa e fui direto ao escritório, batendo na porta como se não soubesse que eles estavam lá. Rodrigo abriu com aquele sorriso falso, perguntou o que eu queria. Disse que tinha visto eles entrando e queria cumprimentá-los. Foi quando Rodrigo, com aquele brilho maldoso nos olhos, disse que estavam justamente falando de mim. Que tinham uma proposta interessante, uma oportunidade. Fiz cara de surpresa e esperança, como um cachorro vira-lata esperando carinho. Perguntei que tipo de oportunidade, e então eles explicaram. A competição, os 3 meses, o desafio de criar um negócio do zero. Obviamente omitiram a parte da aposta entre eles e da humilhação planejada. Apresentaram como se fossem primos generosos, dando uma chance ao primo menos afortunado de provar seu valor. Fingi hesitação. Disse que não tinha capital inicial, que seria difícil competir com eles. Rodrigo, magnânimo, disse que cada um começaria com apenas 5 mil reais de investimento inicial, para ser justo. Qualquer lucro além disso seria mérito próprio. Perguntei o que ganharia se vencesse. Marcelo riu e disse que ganharia respeito, que não era o suficiente. Patrícia acrescentou que o verdadeiro prêmio seria provar para si mesmo que podia ser bem-sucedido. Mordi o lábio, fingindo estar considerando seriamente. Então aceitei. Disse que queria tentar, que seria uma chance de mostrar que eu não era um perdedor. Eles trocaram olhares cúmplices, mal conseguindo esconder os sorrisos. Combinamos os detalhes. Começaríamos na segunda-feira seguinte. Em 3 meses, apresentaríamos os resultados na reunião de família de Natal. Apertamos as mãos, eles achando que tinham acabado de armar a armadilha perfeita. Eu sabendo que tinha 3 meses para destruir completamente a arrogância deles. Saí daquele escritório e fui direto para casa. Abri meu laptop. Comecei a fazer ligações. A guerra tinha começado. E eu não planejava apenas vencer. Planejava aniquilar. Na segunda-feira seguinte, transferi os 5 mil reais iniciais para uma conta comercial nova, como combinado. Meus primos fizeram o mesmo. Rodrigo criou um grupo de WhatsApp onde deveríamos documentar nosso progresso semanalmente, supostamente para transparência. Na realidade, eu sabia que era para eles terem material para zoar de mim depois. Rodrigo anunciou que abriria uma consultoria de investimentos imobiliários, aproveitando o nome da família e os contatos do pai. Marcelo disse que lançaria uma marca de roupas masculinas premium, usando os fornecedores que já conhecia.
Patrícia planejava abrir uma loja online de cosméticos importados, área que ela já frequentava como consumidora. Quando chegou minha vez, disse apenas que trabalharia com algo relacionado à tecnologia, mas ainda estava definindo detalhes. Eles riram no grupo. Rodrigo comentou que tecnologia era saturada, que eu precisava ser mais esperto. Marcelo mandou um emoji de risada. Patrícia desejou boa sorte com um emoji de trevo, mas o tom era obviamente sarcástico. O que eles não sabiam é que eu já tinha tudo planejado há meses. Não para essa competição especificamente, mas tinha um projeto guardado esperando o momento certo. E aquele era o momento. Passei a primeira semana finalizando uma plataforma que tinha desenvolvido nos últimos 6 meses. Um marketplace especializado em conectar programadores freelancers brasileiros com empresas estrangeiras. Era como Upwork ou Fiverr, mas focado especificamente no mercado brasileiro e com taxas menores. Eu conhecia dezenas de desenvolvedores talentosos que eram mal pagos ou tinham dificuldade de acessar clientes internacionais. Usei os R$ 5.000 iniciais para pagar registro de domínio, hospedagem premium e alguns anúncios iniciais direcionados. Mas isso era só fachada. Dos meus próprios recursos, investi mais 50 mil em marketing digital agressivo, melhorias na plataforma e contratação de um designer profissional para refazer toda a interface. Na primeira semana, postei no grupo que tinha gasto 5 mil em infraestrutura básica e ainda não tinha receita. Eles adoraram. Rodrigo disse que era exatamente o que esperava, que eu não tinha noção de negócios. Marcelo comentou que gastar tudo logo na primeira semana era amadorismo. Semana 2, continuei dizendo que estava trabalhando duro, mas sem receita ainda. Rodrigo postou que já tinha fechado 2 consultorias, 15 mil de lucro. Marcelo mostrou fotos da primeira coleção de camisas, disse que tinha vendido 8 mil em pré-vendas. Patrícia comemorou 12 mil em vendas de cosméticos. Eu? Postei que ainda estava na fase de preparação, que tecnologia demorava mais. Eles praticamente cheiravam sangue na água. Os comentários ficaram mais cruéis. Rodrigo disse que talvez eu devesse desistir logo, poupar a vergonha. Patrícia, fingindo preocupação, sugeriu que eu pedisse ajuda, que não tinha vergonha em admitir que estava perdido. O que eles não viam eram os bastidores. Minha plataforma tinha ido ao ar. Em 2 semanas, cadastrei 89 programadores. Fechei parceria com 3 agências americanas que precisavam de desenvolvedores. As primeiras transações começaram a acontecer. Eu ficava com 15% de cada projeto como taxa da plataforma. Semana 3, a coisa explodiu. Um dos programadores cadastrados entregou um projeto excepcional para uma startup de São Francisco. Eles ficaram impressionados. Pediram para contratar mais 3 desenvolvedores através da minha plataforma. O boca a boca começou, mas no grupo, continuei meu teatro. Postei que tinha conseguido fechar meus primeiros clientes, total de R$ 3.000 de receita. Ainda estava no negativo se considerasse o investimento inicial. Eles comemoraram minha tentativa patética. Rodrigo estava em 45 mil de lucro, Marcelo em 38 mil, Patrícia em 35 mil. Estavam claramente competindo entre si agora, esquecendo que eu existia. Perfeito. Semana 6, marco do primeiro mês e meio. Rodrigo postou orgulhoso, 87 mil de lucro. Ele estava usando os contatos do pai descaradamente, mas ninguém questionou. Marcelo estava em 76 mil, sua marca estava ganhando tração em alguns blogs de moda. Patrícia tinha chegado em 68 mil, seus cosméticos estavam viralizando no Instagram. Eu postei 18 mil de receita bruta, uns 8 mil de lucro líquido depois das despesas. Ainda patético comparado a eles, mas melhor que antes. Rodrigo comentou que pelo menos eu estava tentando, que quem sabe com muito trabalho eu chegaria nos 20 mil. Marcelo disse que 8 mil em 6 semanas era o que ele ganhava em 3 dias. Patrícia mandou palmas emoji, mas o sarcasmo era evidente. Por trás das cenas, minha plataforma tinha 340 programadores cadastrados. Estava processando uma média de 50 projetos simultâneos. Tinha fechado parcerias com 5 grandes agências americanas e 2 europeias. Minha taxa de 15% sobre projetos que variavam de 2 mil a 30 mil dólares estava gerando um fluxo de caixa absurdo, mas eu mantinha 2 livros contábeis. Um oficial, que mostrava apenas as transações relacionadas aos 5 mil iniciais. Outro real, que incluía tudo. Tecnicamente não era ilegal,
já que as regras da competição diziam apenas que tínhamos que começar com 5.000, não que não poderíamos adicionar capital próprio depois. Semana 9. Estávamos na metade final. Rodrigo estava confiante demais. Postou que tinha ultrapassado 150 mil de lucro. Marcelo estava em 142 mil. Patrícia em 128 mil. Uma competição acirrada. Eu postei 35 mil de receita, 18 mil de lucro líquido. Finalmente estava entrando no jogo, segundo a percepção deles. Rodrigo comentou que era fofo ver o primo pobre tentando alcançá-los. Que talvez se eu trabalhasse duro por uns 5 anos, conseguiria chegar onde eles chegaram em 2 meses. Marcelo riu, dizendo que eu podia ficar com o 4º lugar, não tinha problema. Foi quando cometi meu primeiro erro proposital. Postei no grupo, como se fosse acidentalmente, uma captura de tela de uma conversa onde um cliente americano estava negociando um projeto grande. Dava para ver valores, um projeto de 45 mil dólares. Mas apaguei a mensagem em segundos, postando logo depois que tinha sido engano, que tinha mandado no grupo errado. Eles morderam a isca. Rodrigo perguntou que conversa era aquela, que projeto de 45 mil dólares. Fingi desconforto, disse que era confidencial, que não podia falar, que era provável que não fechasse de qualquer forma. Patrícia, curiosa, perguntou se eu estava realmente negociando projetos daquele tamanho. Confirmei, mas disse que eram raros, que a maioria dos meus projetos eram menores, que aquele específico tinha apenas 10% de chance de fechar. Eles ficaram inquietos. Pela primeira vez, uma semente de dúvida foi plantada. Semana 10. Rodrigo estava em 178 mil, Marcelo em 169 mil, Patrícia em 155 mil. Números impressionantes. Eu postei 92 mil de receita, 51 mil de lucro líquido. Tinha dado um salto enorme. O grupo ficou silencioso por horas, até que Rodrigo postou perguntando como diabos eu tinha mais que dobrado em uma semana. Expliquei que aquele projeto grande tinha fechado, mas alguns médios. Que tecnologia era assim mesmo, lento no início, mas exponencial depois. Marcelo disse que ainda estava longe deles. Patrícia comentou que era impressionante, mas eles ainda tinham margem confortável. Semana 11. A penúltima. Rodrigo, 195 mil. Marcelo, 188 mil. Patrícia, 172 mil. Eu, 168 mil de receita, 94 mil de lucro líquido. Agora eles estavam nervosos. Rodrigo postou que a competição estava ficando interessante. Marcelo disse que ia dar um sprint final. Patrícia ficou quieta. Nos bastidores, minha plataforma estava em modo turbo. 680 programadores cadastrados. Parcerias com 15 agências internacionais. Processando mais de 200 projetos simultâneos. Minha receita real era absurda, mas eu continuava mostrando apenas uma fração. Semana 12. A última. Era Black Friday. E eu tinha preparado uma estratégia. Ofereci descontos para agências que fechassem contratos anuais. 3 grandes agências aceitaram. No grupo, eles postaram seus números finais. Rodrigo, 218 mil. Marcelo, 211 mil. Patrícia, 193 mil. Números incríveis. Em 3 meses, usando contatos, capital e experiência, eles tinham construído negócios lucrativos. Então eu postei meu número. 387 mil de receita bruta, 312 mil de lucro líquido. O grupo ficou em silêncio absoluto por quase um dia inteiro. A reunião de Natal da família Cardoso foi diferente de todas as anteriores. A tensão era palpável desde o momento em que cheguei. Meus primos estavam visivelmente desconfortáveis, conversando entre si em cantos, me lançando olhares que misturavam choque, raiva e algo que nunca tinha visto antes. Medo. Tio Henrique estava intrigado. Ele tinha ouvido falar da competição e estava curioso para ver os resultados. Minha mãe estava ao meu lado, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo que algo grande estava prestes a se desenrolar. Rodrigo tentou controlar a narrativa desde o início. Sugeriu que apresentassem os resultados informalmente, sem muito alarde. Mas eu interrompi educadamente, dizendo que eles tinham sido muito claros desde o começo sobre fazer uma apresentação pública, que seria injusto mudar as regras agora. Tio Henrique concordou, dizendo que queria ver oficialmente o que os filhos e o sobrinho tinham conquistado. Rodrigo foi o primeiro.
Apresentou sua consultoria imobiliária, mostrou planilhas bem organizadas, depoimentos de clientes. R$ 218 mil de lucro em 3 meses. A família aplaudiu impressionada. Tio Henrique parabenizou o filho, dizendo que tinha talento para negócios. Marcelo foi o segundo. Apresentou sua marca de roupas, mostrou o site elegante, fotos de influenciadores usando suas peças. R$ 211 mil de lucro. Mais aplausos. Tio Henrique elogiou a criatividade e execução. Patrícia apresentou sua loja de cosméticos. Instagram com milhares de seguidores, parcerias com marcas internacionais. R$ 193 mil de lucro. A família estava impressionada com todos os três. Então chegou minha vez. Levantei calmamente, conectei meu laptop ao projetor que tinha trazido. A primeira coisa que mostrei foi um vídeo de 2 minutos explicando minha plataforma, com depoimentos de programadores que tinham conseguido projetos internacionais de agências americanas satisfeitas com a qualidade do trabalho brasileiro. Depois mostrei os números. Receita bruta, R$ 387 mil. Lucro líquido, R$ 312 mil. Gráficos mostrando crescimento exponencial. Projeções indicando que no próximo trimestre poderia facilmente dobrar esses números. O silêncio na sala era absoluto. Boquiabertos. Tio Henrique se levantou, pediu para ver os documentos mais de perto. Verifiquei cada planilha, cada extrato bancário. Tudo oficial, tudo legal, tudo comprovado. Ele me olhou com uma expressão que nunca tinha visto antes. Respeito. Disse que estava impressionado, que não sabia que eu tinha esse talento empreendedor. Perguntou por que nunca tinha falado sobre isso antes. Respondi calmamente que ninguém nunca tinha perguntado. Que durante anos tinha vindo a reuniões de família onde era tratado como invisível ou como piada. Que tinha aprendido a ficar quieto, a observar, a esperar o momento certo. Rodrigo tentou falar, dizendo que os números não faziam sentido, que tinha algo errado. Pedi que especificasse o que estava errado. Ele gaguejou, não conseguiu articular nada concreto. Foi quando decidi ir para o mata-leão final. Disse que tinha algo para confessar, que tinha descoberto por acidente sobre a aposta entre eles, que tinha ouvido, sem querer, a conversa no escritório durante o aniversário do tio Henrique. A cor drenou dos rostos dos três. Tio Henrique perguntou que aposta. Olhei diretamente para Rodrigo e contei tudo. A aposta de R$ 130 mil combinada. O plano de me humilhar publicamente. O discurso que eu teria que fazer, agradecendo pela superioridade deles. A reação da família foi imediata. Tio Henrique ficou vermelho de raiva, perguntando se aquilo era verdade. Rodrigo tentou negar, mas Marcelo, sempre o mais fraco sob pressão, confirmou com um aceno de cabeça. Patrícia começou a chorar. Minha mãe olhou para mim chocada, perguntando se eles realmente tinham planejado aquilo. Confirmei. Ela olhou para os sobrinhos com uma expressão de decepção profunda que valeu mais que qualquer grito. Tio Henrique explodiu. Disse aos filhos que estava envergonhado, que tinha criado eles melhor que isso, que transformar crueldade em entretenimento, apostando na humilhação de um membro da família, era repugnante. Mas eu ainda não tinha terminado. Disse que, já que eles gostavam tanto de apostas, tinha uma proposta. Eles tinham apostado R$ 130 mil que eu fracassaria. Que tal se pagassem essa aposta? Mas não para mim. Para um fundo que eu criaria para ajudar programadores de baixa renda a terem acesso a cursos e equipamentos. Eles investiriam em talentos que poderiam ser a próxima versão de mim. Rodrigo protestou, dizendo que era muito dinheiro. Perguntei se era mais dinheiro do que os 218 mil que ele tinha ganho. Ele ficou quieto. Marcelo olhou para o chão. Patrícia continuou chorando. Tio Henrique disse aos filhos que pagariam. Que não era negociável, que era a consequência das ações deles. Rodrigo tentou argumentar que era injusto, que eles também tinham trabalhado duro nos negócios deles. Concordei que sim, que tinham feito um bom trabalho. Mas que a aposta tinha sido ideia deles, que haviam criado as regras do jogo, que não podiam reclamar quando perdiam no próprio jogo. Tio Henrique concordou. Disse que até o final da semana, os 130 mil estariam numa conta que eu indicasse, que além disso queria me conhecer melhor, entender meu negócio, que talvez pudesse investir, abrir portas. Foi a vez de Rodrigo ficar pálido.
A ideia do pai investindo em mim claramente o incomodava profundamente, mas eu recusei educadamente. Disse que agradecia, mas que preferia construir meu império sozinho, que tinha provado para mim mesmo que conseguia, que não precisava do sobrenome Cardoso para ter sucesso. Olhei para meus 3 primos. Disse que eles tinham passado anos me fazendo sentir pequeno. Comentários sobre roupas, empregos, status social tinham tentado me transformar em piada, mas que o maior erro deles foi acreditar na própria narrativa. Tinham subestimado o primo pobre porque confundiram falta de dinheiro com falta de inteligência. Rodrigo tentou se desculpar, dizendo que tinham sido idiotas, que estavam arrependidos. Concordei que sim, eram idiotas, mas que arrependimento era fácil quando se perdia, que teriam continuado com o plano de humilhação se eu tivesse perdido. Patrícia perguntou se eu podia perdoá-los. Respondi honestamente: talvez um dia, mas não hoje. Que perdão precisava ser conquistado, não apenas pedido. Que eles teriam que provar através de ações, não palavras, que tinham mudado. A festa continuou, mas o clima tinha mudado completamente. Parentes que antes mal me cumprimentavam agora queriam conversar, conhecer meu negócio, fazer contatos. Meus primos ficaram num canto, quietos, derrotados. Antes de ir embora, tio Henrique me chamou em particular. Disse que sentia muito por anos de tratamento injusto, que tinha sido omisso ao permitir que os filhos me desrespeitassem, que percebia agora que eu tinha mais caráter que os 3 juntos. Respondi que apreciava as palavras, mas que não precisava de validação dele ou de ninguém mais, que tinha construído meu valor sozinho, que tinha minha mãe, que sempre acreditou em mim, e isso era suficiente. Saímos daquela festa com a cabeça erguida. Minha mãe segurava meu braço, orgulhosa. No carro, ela perguntou se eu tinha planejado tudo desde o começo. Respondi que não exatamente. Que tinha me preparado para oportunidades sem saber quando viriam. E quando vieram, na forma de uma aposta cruel, eu simplesmente estava pronto. Nos meses seguintes, minha plataforma continuou crescendo. Expandiu para outros países da América Latina. Fechei parceria com gigantes da tecnologia. O Fundo para Programadores de Baixa Renda, financiado pelos 130 mil dos meus primos, ajudou 40 pessoas no primeiro ano. Meus primos continuaram com seus negócios, mas nunca mais olharam para mim com desprezo. Rodrigo tentou reaproximação algumas vezes, sempre me oferecendo investimento ou parcerias. Sempre recusei educadamente. Não por vingança, mas porque aprendi que não precisava deles. A maior vingança não foi fazê-los perder dinheiro. Foi provar que a narrativa deles sobre mim estava completamente errada. Que o primo pobre, o fracassado, o motivo de piada, era na verdade mais capaz que todos eles juntos. Eles fizeram uma aposta para me humilhar. Eu os fiz perder tudo que tinham de mais precioso. Sua arrogância, seu falso senso de superioridade e a narrativa confortável onde eram os vencedores natos. No final, todos temos nossos jogos. Eles jogaram o jogo da crueldade. Eu joguei o jogo da paciência, preparação e execução impecável. E venci de forma tão devastadora que eles nunca mais esquecerão. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal. E ative o sininho para não perder as próximas histórias e os próximos vídeos do canal.